Ok, aula 2, as partes da cabeça, né? Olhos, nariz e boca. Então vamos lá. Olhos. Então quando você vai pegar uma aula de como desenhar olhos, a primeira coisa que a pessoa vai ensinar é isso aqui, ó. Ele vai ensinar isso aqui, né? Que a distância de um olho para um olho é igual a um olho, não é isso? Se aqui fica um olho e aqui fica um olho, né? Que a distância entre os dois olhos, o tamanho de um olho aqui, o tamanho de outro olho aqui, e esse espaço é exatamente a distância entre elas, né? Aí depois ele vai dizer que a distância entre o olho e o final da cabeça aqui também é de um olho, né? Aí ele vai dizer que se você fizer um círculo aqui, se você fizer um círculo perfeito aqui, ó, dentro dessa área, né? Se você fizer um círculo perfeito dentro dessa área aqui, vai ser a área correspondente ao nariz. O nariz vai ficar entre os dois olhos. Aqui vai ficar o nariz, certo? Que do centro da íris aqui, passando uma linha pelo canto do nariz, vai ser onde vai ficar a boca, certo? Que a boca fica no máximo até a íris, né? E que essa distância daqui, da linha dos olhos, a linha do nariz, duplica ela para cá, que vai ficar a linha do queixo, né? Que entre o nariz e entre o olho e o nariz fica a orelha, que na linha da boca vai ficar aqui o maxilar, até vir para cá pro queixo, né? E assim vai ser a construção da cabeça, tá? Então, quando as pessoas vão ensinar olho, nariz e boca, basicamente é assim que elas ensinam, esses fundamentos aqui, ó. Tem algum erro aqui, Alexandre? Não, né? Essas medidas, esse cânone aí é padrão, desde do Renascimento, que eles começaram a estudar a figura humana, né? Entendendo o divino dentro do humano, após a Idade Média. Então, mas isso aqui fica um conhecimento muito vago se você não tiver um conhecimento profundo sobre algumas questões próprias de cada parte, né? Então, que questões são essas, Alexandre? Vamos lá. E outras coisas que eles ensinam, né? Deixa eu ver aqui. Que um olho masculino é retangular, não é isso? Que o olho masculino é retangular. Né? Com as sobrancelhas grossas. Isso aqui é o que eles ensinam, né? Que o olho masculino é um olho retangular com sobrancelhas grossas.
não é isso? E que o olho feminino é mais circular e não retangular, é mais arqueado, com cílios mais desenhados, cílios mais grossos, né? E sobrancelhas finas e mais arqueada. Então, correto? Correto. Qualquer aula de desenho que você pega, é isso que eles vão te ensinar, né? Só que isso aqui, mais uma vez, se esse for todo o conhecimento que você tiver, seus desenhos vão ficar genéricos, né? Vão ficar muito genéricos, certo? Por quê? Porque você aprende isso e você coloca isso naquela figura arredondada, né? Você pega, faz isso aqui e já coloca aqui. Fica literalmente parecendo um boneco da Barbie. Parece que tu imprimiu aqui esse olho, pegou esse olho e imprimiu aqui, certo? Então, Alexandre, qual é a forma de se construir mesmo? Vamos lá. Para desenhar olho, tem que entender assim. Qualquer coisa que você for desenhar, qualquer coisa, você tem que entender a funcionalidade da coisa, para que aquela coisa serve, como ela é usada, sabe? Assim, ainda mais para quem gosta de criar. Por exemplo, tem cara que vai criar a arma totalmente disfuncional, sabe? Umas armas impossíveis. Então, se você vai desenhar um teclado, se você vai desenhar uma bicicleta, se você vai desenhar um sofá, se você vai desenhar qualquer objeto, você tem que entender como ele funciona, qual a funcionalidade, interior de carro, sabe? Por exemplo, esgoto, prédio, cemitério, sabe? O que você for desenhar, você tem que entender a função daquilo, para que você passe credibilidade, entendeu? No seu desenho. Você não precisa nem desenhar exatamente como é. Mas, por exemplo, tem gente que desenha esgoto, o personagem dentro de um esgoto e não parece um esgoto, sabe? Parece um interior de um laboratório, aquelas paredes assim. Então, então, o que você for desenhar, você tem que entender para você transmitir aquela, aquela realidade, que tem que ser crível. Então, o mesmo para o olho. O olho não pode ser só um olho para o nariz, para a orelha, não pode ser só ali. Tem que passar toda a volumetria, todo o entendimento. É isso que a gente vai tentar, vou ensinar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa é você entender que o olho, ele é um globo, certo? Um globo dentro de um buraco, de um orifício, certo? Aqui, ó, dentro de um orifício, certo? Aqui o olho, dentro de um orifício, tá? Coberto parcialmente pela pálpebra, tá? Parcialmente pela pálpebra, tá? Então, vamos lá. O globo já tá bem claro. Que buraco é esse? Que orifício é esse? Esse orifício chama-se orbitais, certo? Órbitas. E, e tem um formato parecido com aquele óculos Ray-Ban. Nesse óculos Ray-Ban ou Ray-Ban, banidores de raios, tá? Então, essa órbita, esses orifícios, né? Parece aquele óculos Ray-Ban, ó, tá? É por isso que o óculos Ray-Ban, ele fica bom tanto em homem quanto em mulher, porque o formato dele já lembra os orbitais, então é familiar com a simetria, com a estética do crânio humano. Então o óculos Ray-Ban fica bem tanto em homem quanto em mulher. Então esse buraco, esse orbital, aqui ó, tem o formato do Ray-Ban, certo? Aqui fica
orifício do nasal, né? Tá? Então esse daqui é a órbita, né? Onde o globo ocular fica, certo? Então, toda vez que você for desenhar olho, certo? Toda vez que você for desenhar o olho ele tem que passar a impressão de que está com o globo ocular tem que informar, dar a impressão de que o globo ocular está comportado dentro da órbita, tá? Toda vez que você for desenhar o olho, você tem que passar a informação, a impressão de que o globo ocular está dentro da órbita, tá? Então, pegue um crânio, estude aí, vai desenhando um pouquinho, para você ter um pouquinho da noção aqui do espaçamento entre, entre as órbitas. Então, vamos lá. Opa. Então, percebam aqui como esse olho que eu acabei de desenhar ficou mais crível, né? Eu uso muito essa palavra porque é a palavra correta para se usar. Ele ficou mais crível. Você olha para esse olho que eu acabei de desenhar aqui e você vê que é um olho humano que ocupa o seu real espaço, a sua real volumetria, sabe? Então, quando eu olho, olha como eu ter a noção do orbital faz com que eu consiga colocar minha sobrancelha de uma forma mais correta, sabe? A maioria dos desenhistas, a maioria absoluta, 90% pensam que sabe desenhar, sabe? A sobrancelha fica genericona, impressa numa figura chapada, sabe? Você olha, você não crê que ali há uma volumetria, um contorno correto, sabe? Então, essa noção de que há o orbital, sabe? Há um globo ali preso, que o globo está comportado dentro de um orifício, né? E que a pálpebra o está envolvendo, é fundamental, fundamental, tá? Então, existe ainda, vou marcar aqui, vou marcar de vermelho aqui, ainda existe uma volumetria de uma gordurinha, de uma gordura bem aqui assim, certo? Que preenche, isso aqui é uma gordura que preenche um espaço aqui em cima, o mesmo aqui para baixo, tá?
um certo volume de pele. Mesmo para um adolescente, para uma criança, para jovens, essas marcações aqui não são só para idoso, não. Claro que pessoa idosa ela vai ficar bem mais marcada, né? Vai ficar bem mais marcada. Mas para uma criança, para um adolescente, essa presença dessas peles aqui tem que ter, tá? Para o teu desenho ficar correto, tá bom? Para o desenho ficar correto. Então, olha como a minha sobrancelha ficou, mesmo que fosse uma figura feminina, tá? Uma figura feminina, a gente só ia arredondar mais os olhos, sabe? Deixar mais alongado um pouquinho. Uma figura feminina a gente vai marcar menos o nariz, que eu vou falar sobre o nariz daqui a pouco, tô falando só sobre olhos agora, tá bom? Então, esse conhecimento, esse entendimento é muito importante. Além, claro, de você ter que ter um conhecimento sobre o osso, né, o crânio, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um outro desenho aqui, explicando esse mesmo entendimento, tá? Vamos lá. Aqui, ó, semiperfil, vamos lá. Orbital, né? Orbital, claro, eu não desenho orbital sempre que eu vou desenhar olho. Óbvio que não, tá? Eu tô fazendo aqui só para vocês verem, tá? O entendimento de que o globo, olha, isso aqui é o globo ocular, tá? Que tá dentro do orbital, ó. Tá? Aqui esse osso aqui no nasal, né? Tá vendo aí? E, e assim, ó, o Ray-Ban, o óculos Ray-Ban, ele tem uma lente aqui, né? Ele tem outra lente ali, aqui o engate pro nariz, e ele tem a perna do óculos aqui, né? A alça do óculos, tá? No caso do crânio, é como se fosse aqui uma, uma lente do óculos, aqui é outra lente, mas no caso, a alça, ao invés de ficar aqui em cima, ela vai ficar aqui embaixo, ó. Vai ficar aqui embaixo, ó. Tá? Vai ficar aqui embaixo, ó. Então, olha aqui como meu crânio está sendo construído, ó. Tá? Vendo aí? Vamos lá. Agora eu vou aqui diminuir a opacidade aqui e mostrar aqui, ó. Olha como esse entendimento, essa visualização vai deixar o nosso olho mais crível, ó. Aqui deixa eu marcar o nariz logo, tá? Aí olha a minha sobrancelha onde vai, ó. Mais corretamente por causa da minha noção de crânio, ó. Tá? Tá beleza? Então, olha aqui, ó. Vamos ter esse aqui hoje.
Então, tá aqui, ó. Percebam como, nesse caso aqui, já tem uma diferença muito grande, tá? De volumetria no olho, tá? O olho, assim, essas figuras aqui que a gente faz na aula, elas são um padrão universal, sempre parece igual, tal. Claro que cada olho tem sua diferença. Se você vai desenhar o olho de uma pessoa negra, é diferente, né? Ele é mais esticado, é mais arredondado. De um asiático, de várias etnias, os olhos vão sofrendo diferença. Tem olho que você não vai desenhar quase pálpebra aqui em cima, tá? Tem olho que quase não vai ter pálpebra, tá? Essas marcações que eu estou fazendo são para mostrar de uma forma até exagerada o que tem que ter, tá? Mas alguns você quase não vai desenhar pálpebra, tá? A pálpebra vai aparecer só um pouquinho aqui, ó, que é até o meu caso, um pouco, ó, tá? Então, mas olha como ficou incrível, tá? Ficou comportado aqui os olhos, tá bom? Para você não ter um desenho genérico, não ter um desenho genérico, tá bom? Então, vamos lá. Então, mas Alexandre, pelo que eu vi, tem que entender mesmo a parte do crânio, né? A parte do crânio, a parte da anatomia do osso, né? Sim, tem que ter um conhecimento aí, tá? Então deixa, antes de ir pro nariz, aí vou fazer aqui de lado rapidinho. Não, eu vou explicar antes de ir pro olho de lado, eu vou explicar um pouquinho a composição do crânio, tá? Para vocês ficarem um pouco mais situados nas partes. A cabeça humana, né? Ela é composta por duas partes: crânio e face, tá? Crânio corresponde à caixa craniana, né? A caixa do crânio, que é onde guarda o cérebro, e por isso tem o formato do cérebro, bem dizer. E a face, né? A face é a parte frontal, que corresponde a esses outros órgãos aqui, os dois globos oculares, o nariz, né? A boca e as orelhas ficam lateral. Mas crânio e face são as duas partes que correspondem à cabeça humana. Então, a crânio, certo? Tá aqui, ó, crânio, quase o formato do cérebro, o crânio, tá? Então, muita gente quando vai desenhar a cabeça, né? Desenhar a cabeça de lado, faz redondo assim, bem redondo mesmo, tá? Não é redondo, viu? É um pouco alongado, tá? É um pouco achatado aqui, ó, tá? É essa forma aqui, viu? Então tá aqui, ó, crânio e face, tá? Crânio e face, tá bom? Isso aqui, aí, Alexandre, mas não é caixa? É caixa, mas pega a caixa, corta aqui, ó, tá? Que é aqui onde vai ficar o pescoço, né? Onde encaixa na cabeça o pescoço, tá bom? Então, crânio e face, certo? Então, na face a gente vai ter dois buracos, que é o orbital, tá? Uma pequena projeção, que é o nariz, aqui o nasal aqui, ó, uma pequena projeção, tá? Aí essa parte aqui que eu chamo de moldura do orbital, ó, que é a moldura do orbital, certo? É como se fosse um óculos mesmo. Imagina que isso aqui é um óculos e isso aqui é a moldura, ó. Sim, amor? Borracha. Borracha? Não sei, não tá não. Tá, tô procurando. Você me deu uma? Serve essas aqui? Acho que não, né? Pode manchar, tem que ser branca. Deixa que eu passo. Você me deu borracha ontem? Pois é, não lembro. Tá aqui. Nada. Então vamos lá. Aí tem o orifício, o buraco, que é o orbital. Aí tem essa moldura aqui, ó. Tá? Essa moldura que é como se fosse um óculos, né? E segue para cá até quase o ouvido
Então, aqui a moldura. Aqui, nessa parte todinha da boca, como ela é circular de um lado a outro do rosto, né? E eu coloco ela como algo esférico aqui, ó. Como algo esférico aqui, ó, tá? Corta no meio, em cima vai ficar os dentes de cima e de baixo. E o queixo, tá? Esse aqui é o... Uma coisa curiosa também aqui, ó. Aqui tem um afundamento aqui, né? Aqui nessa parte aqui do crânio, que é onde cria essa moldura. E essa linha que vem daqui, ela quase que sai aqui, um encaixe perfeito aqui da mandíbula, né? O único osso móvel da cabeça, tá? Então isso aqui corresponde à face, isso aqui corresponde ao crânio, não tem muito segredo não, tá? Então você pode estudar as medidas, o meio, a caixa e tal, mas se você tiver um conhecimento intuitivo como o que eu fiz aqui, tá? Seu desenho já vai estar com bastante fundamento, tá bom? Então, deixa eu fazer um outro aqui, ó. Tá de frente, ó. Né? O orbital. O orbital. No meio do orbital, a projeção do nariz, né? Do nasal. Que também tem um orifício aqui, mas ele é bifurcado, assim, são dois no cada das duas narinas. Aí tem a moldura, que eu falo aqui, né? Que é como se fosse do óculos aqui, ó. Tá? Tanto em cima como embaixo, mas em cima ela é mais um volume. Até aqui nesse afundamento que tem aqui dessa moldura, que leva para lá, certo? Até quase ao orifício também do ouvido, tá? Aí, essa parte aqui, que é a parte da arcada dentária, né? Que é circular, eu faço ela como se fosse uma esfera mesmo, tá? Meu entendimento aqui é uma esfera, até aqui nos dentes. Ó, como se fosse uma esfera mesmo, tá? E o queixo, ó. Tá bom? De lá vem a mandíbula, tá? Lembrando que é vazado aqui, tá bom? E lá o crânio, né? Tá? Então, um entendimento para você saber das partes, né? Por quê? Porque o olho, eu construo ele cavando. O nariz, a boca, agora a gente vai fazer projetando, sabe? Para fora, no caso, né? Então, vamos lá. Por quê? Aqui, ó. Tá? Vamos lá pro olho aqui, ó. Tá, vamos lá. Então aqui a gente já viu, certo? Aqui a gente já viu o orifício, né? Tem um buraco cavado aqui, que é o órbita, né? Que é a órbita ocular. Tô falando orbital, mas é órbita ocular no caso. Então, o globo ocular vai ficar aqui, comportado aqui dentro. Aí a pálpebra vai envolver aqui o olho, ó. Tá? Certo? Aqui a sobrancelha. Aqui. Tá bom? Vamos lá. Então aqui eu já venho com a testa, né? Com um pequeno volume aqui, ó, do supercílio aqui, dessa estrutura, dessa armação. E aqui eu venho até esse ponto aqui, que é o nasal aqui, a ponta do osso, né? Então pra cá não tem mais nada.
mas a cartilagem, a construção do nariz vai se projetar para fora, ó, para fora, tá? Do limite da face, né? Vai se projetar para fora da face. Então, assim como você tem essa estrutura aqui, ó, que vão ser os dentes aqui, o lábio vai ficar aqui, ó, tá? Olha o lábio onde vai ficar, ó. A boca, tá bom? E assim o queixo, ó, tá? Então, esse tipo de conhecimento é que vai deixar sua figura correta e crível, tá bom? Um conhecimento fundamentado na anatomia correta no crânio, tá bom? Então, esses erros que você comete, tudo mal estruturado, tudo flutuando, tudo fora do lugar, muito alto, muito baixo. É claro que tem lábio que vai ser mais em cima, tem lábio que vai ser mais embaixo, a pessoa vai ter essa área maior, mas essas são as especificações de cada uma, sabe? Não é erro aí. Quando você tem esse domínio aqui, aí você pode dizer que tem um desenho estilizado, quando você consegue com propriedade distorcer, tá? Esses fundamentos aqui, tá bom? Então, olho é isso, tá? De lado ele tem essa forma aqui, tá bom? Mas com essa construção aqui que eu acabei de fazer aqui para vocês, tá bom? A sobrancelha um pouco mais à frente do olho, ó. A sobrancelha tá aqui, o olho tá aqui, tá bom? Então, o nariz, mesma coisa, essa forma aqui, tá? Por causa desse osso, tá bom? Então, aquelas partes de estrutura, bora fazer? Bora, eu vou fazer para vocês aqui as estruturas, tá? Vou fazer nesse aqui. Vou fazer nesses aqui para vocês verem, tá? Então, o olho a gente já viu. O olho a gente já viu, né? Sobrancelha, tal. Olho. Nariz. Né? O nariz ele é composto de, bem dizer, três esferas, né? Três bolas, a do meio e as dos lados. Partindo do pressuposto que essa aqui é a linha do nariz, tá? A gente entra aqui, isso aqui pra mim é nariz, tá? Essa parte aqui, essa estrutura aqui é nariz, que entra um pouco. Aí vemos até a estrutura do osso ainda, essa pontinha do osso aqui do nasal. E depois a fila de novo pra cá, ó. Essa aqui é a estrutura primária do nariz, tá? Ó. Tá bom? Qualquer livro de anatomia que você vê, ele vai estar assim a estrutura. Então aqui a gente tem uma construção quase esférica, ó, que é essa ponta do nariz, essa estrutura primária aqui, tá? Anexado a essa estrutura vai se comportar as duas narinas, tá bom? Então as duas narinas vão ficar aqui, ó, anexada uma de cada lado ao nariz, ó. Tá bom? Então essa vai ser a estrutura do nariz, certo? Sendo visto da parte de baixo, vai ter essa forma aqui, sendo que a do meio, a estrutura do meio, ela é um pouco mais projetada, então fica a estrutura lá e outra estrutura aqui. A narina de lá e a narina aqui, tá bom? Sendo visto de baixo, tá bom? E sendo visto pela lateral, tá? Essa parte aqui vai ser essa aqui vai ser essa parte aqui, tá bom? E tudo isso aqui vai ser assim, ó, tá? Aí narina, aí esse centro aqui é mais baixo, tá? Então essa é a estrutura do nariz, tá? Dentro do osso nasal aqui e vindo para os orifícios da narina, tá? Os orifícios da narina são esse aqui, ó, tá? Isso aqui são
dois buracos aqui, ó, dois orifícios, tá? Que é exatamente onde fica o nariz, ó, tá? Os dois orifícios, esses dois furos do crânio fica aí dentro do nariz, ó, tá? Comportado aí, tá bom? Então tá aí nariz, tá? Legal? Então vamos lá. Boca. Agora bora pra estrutura da boca, tá? Deixa eu apagar esse nariz aqui. Para a boca, eu vou desenhar aqui, vou criar uma camada aqui para me desenhar os dentes, para vocês verem os dentes, tá? Então, vou desenhar aqui os dentes da frente, né? São incisivos, né? A palavra incisivo justamente quer dizer para frente, né? Então tá aqui, ó, os dentes, ó. Vou desenhar aqui, ó, tá? Então aqui é presa, né? Acredito que seja esse o nome, tá? E dali segue mais os molares e pré-molares, tá? Que já estão indo lá, que já faz a curva, né? Lá para trás, tal, da arcada dentária. Então embaixo, acredito que seja a mesma coisa, tá? Então todos comportadinho aqui, tá? Dentro do crânio, tá? Tá aí, ó. Tá? Os dentes. Então, sendo que isso aqui é uma arcada dentária, né? Ela é um arco. Se ela for vista de cima, ela vai estar assim, né? Então, o lábio corresponde a essa parte aqui, ó. Tá? A boca, ela faz um arco pequeno assim, ó. O lábio, ela faz um arco pequeno, tá? E vou desenhar aqui agora, vou diminuir essa opacidade aqui, tá? E vou desenhar aonde entra o lábio. Entra aqui, ó, o lábio, ó. Tá? Lembra que eu falei que qualquer coisa que você for desenhar, qualquer coisa, você tem que entender a funcionalidade da coisa em questão? Os lábios são assim. Muitas pessoas erram quando vão desenhar a boca que não entende qual é a função dos lábios, como ele é construído, sabe? Então o lábio ele é como se fosse a pele cortada. Imagine que não tivesse boca, só a pele assim. E você faz um corte e esse corte se abre assim. Então o lábio ele é uma junção entre a pele externa, a derme, e a parte de dentro que já é mucosa, que já é úmido aqui dentro, né? Então o lábio ele tem essa função de dividir o que é externo e o que é interno. Então ele abre assim, tá? Então muita gente simplesmente não entende o lábio e a sua função. Por isso não desenha também. Não consegue passar a volumetria correta dos lábios. Tá bom? Então, ó, como você teve o entendimento do crânio e da arcada dentária, você consegue fazer o lábio corretamente, tá? Você entende que tem aqui uma gordura, tá bom? Porque olha, você tá aqui de lado. Os dentes... Ah, tem bem aqui, peraí. Aqui, ó. Tá? Então aqui, se você for reparar, os dentes... Só arriscar aqui, peraí. Os dentes, o molar e pré-molar, ele vem até aqui, ó. Tá? Ele vem até aqui, o pré-molar. O lábio vai só até aqui, ó. Só até aqui na frente, tá bom? Então, a elasticidade do lábio
é que faz com que a gente consiga ver os dentes de trás, mas não é assim que ela vai mesmo até lá, entendeu? Então, essa funcionalidade do lábio ela é importantíssima, tá bom? Para você entender e aprender. Então, só para não ficar aqui só para aprofundar ainda mais o conhecimento aqui do lábio, tá? Eu vou fazer aqui uma semi-perfil, tá bom? Semi-perfil. Deixa eu só fechar essas guias aqui. Eu vou fazer os dentes, tá? Lembra que eu coloco elas como se fosse uma esfera, né? Vou colocar a esfera aqui, ó. Tá? Aqui o meio. Então eu vou desenhar aqui bem rapidinho, tá? Só para vocês verem aqui. Não sei por que tá caindo hoje. Então vamos lá. Aqui os dentes, né? Bem rapidinho. Aqui os incisivos e os molares e premolares. Aqui incisivo, incisivo. Os de dentro são menores, né? Fica comportado um pouco atrás dos superiores. Tá? Aqui deu para entender, né? Uma estrutura de marcada dentária. Vou diminuir a opacidade aqui, ó, tá? E vou desenhar aqui para vocês verem, tá bom? Então, ó. Então vamos lá. Olha o rasgo que eu falei, ó. Muita gente tem uma dificuldade absurda para desenhar a boca, tá? Por falta de entendimento e de visão. Lembra que eu falei que o problema, a maioria dos problemas está na forma de enxergar? Tá? Então, esse entendimento dessa volumetria e esse conhecimento mais fundamentado é que é importante para vocês aprender a desenhar a figura de vocês, tá? Cada vez mais crível, do olho, do nariz e da boca, tá bom? Então, essa é a segunda aula de cabeça, ainda vai ter uma terceira, tá? Que eu vou abranger todo o sistema de construção ainda, tá? A primeira foi a volumetria geral, a segunda agora as partes, e depois um conjunto mais mesclado desses conhecimentos funcional, tá? Uma parte mais funcional. Então tá aqui, certo? A boca, o nariz a gente já viu, a boca agora, tá bom?
uma forma de você enxergar, de você ver mais corretamente, tá? Como se desenha essas partes, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então bora ver a orelha agora, tá? A orelha é muito simples, tá? Vou apagar aqui também. Tá? A orelha, o que as pessoas fazem geralmente é traçar uma linha entre o nariz e os olhos, né? Determinar que ali é o espaço da orelha. Isso está correto, né? E também as pessoas ensinam que na forma da caixa, né? Na forma da caixa, você corta no meio e ali é o lugar da orelha, tá? Esse conhecimento também ele é válido, tá bom? Então, o que mais pode se falar sobre a orelha, né? Então, dentro dessa linha reta aqui, onde começa a orelha, ela pode se dizer que é dois círculos, né? Um grande e um pequeno, né? Que se unem por esse lado aqui, tá bom? Embora exista uma infinidade de formas de orelha, tá? Fundamentalmente são essas duas aqui, tá legal? Então, eu gosto de passar um pouco mais isso aqui. A verdade é o seguinte, a orelha que eu desenho, ela não se parece tanto com uma orelha humana, né? Ela tem algumas especificações que só eu desenho, mas foi macete que eu fui pegando com o tempo. Qual é o real ponto sobre orelha que os desenhistas falam? O real ponto é o seguinte: orelha, você tem que desenhar ela tão bem que ela fique imperceptível, tá? Se você erra a orelha, todo desenhista e editor que você mostrar seu desenho vai saber que você errou a orelha, tá? Então, não existe uma forma correta de desenhar a orelha, tá? Mas existe um monte de forma errada de desenhar a orelha. Tá? Então a orelha é o seguinte, ela tem que estar ali, ela tem que estar tão bem feita que ela é imperceptível, porque se ela estiver estranha ou errada, todo mundo vai ver. Esse é o paradigma da orelha, tá? Então vamos lá, aqui uma visão lateral, né? A minha figura está de perfil aqui, né? Aqui a cabeça, né? De perfil, olho, nariz, boca, tá aqui a orelha. Então, como construir essa orelha? Olha, umas regras bem basiquinhas aqui, ó. Uma vez feita a estrutura da orelha, você sabe que ela começa bem aqui. Olha, ó, por exemplo, a orelha ela começa aqui, ó. Tá? Esses cantos reto, eu que estou fazendo, tá? Aí já outra pessoa já gosta de desenhar mais circular. Eu gosto de desenhar com esses, tanto homem como de mulher, eu gosto de desenhar reto assim, tá? Então esse aqui é a parte flutuante da orelha, tá? Outros vão desenhar ela só até aqui. Também tá correto, viu? Eu gosto de fazer isso aqui para dar um exagerozinho e tal. Então ela vai ter uma moldura que vai começar bem aqui e vai moldurar toda a orelha, tá bom? Nisso vai ser jogado para dentro da orelha de volta, ó. Aqui, ó. Pá. Tá bom? Então, tá aí, ó. Primeira estrutura da orelha é essa, tá bom? E agora a gente vai fazer o famoso Y da orelha, tá? Esse Y da orelha, eu faço ele o máximo virado para cá possível, porque eu acho mais bonito, né? Então eu faço às vezes quase aqui, ó. Meu Y da orelha, tá? Virado para cá. Tá bom? Virado para cá. Mas claro que não é correto, mas eu faço. Correto é um pouco mais em pé assim, ó. Tá bom? Olha aqui o Y da orelha aí, ó, tá? Então, aqui já está feita a parte de fora. Na parte de dentro, ela quase emoldura essa parte aqui, ó. Entendeu? É quase como ela se encaixasse. Essa parte aqui se encaixa nessa aqui, ó. Entendeu? Então, se encaixa como? Aqui assim, ó. Pá. Tá?
E ele volta a descer aqui, ó. Pronto, tá aí a orelha, tá? Aqui vai vir o orifício, né? O buraco do canal auditivo mesmo. E esse lóbulo aqui, ó. Esse volumezinho que tem aqui da orelha, ó. Tá? Então, essa é a dinâmica de se desenhar, que eu uso para desenhar a orelha. É isso aí, tá? Esse é o conhecimento básico. E varia muito. Tem vezes que eu faço mais aqui assim. Tem vezes que eu faço mais aqui assim, tá? Então, fundamentalmente é isso, as orelhas. Então, e só inverte, né, pro outro lado. Então, quando ela é vista de frente a orelha, aí é que vai começar a pegar agora. Vamos lá. Olha, isso aqui é um crânio, tá? Uma cabeça sendo vista de cima. Sendo vista de cima. Tá aqui o nariz, ó. Tá? Então a orelha ela fica projetada para fora assim, ó. Tá? Ó. A orelha fica projetada para fora assim, tá? Como? Vamos lá ver. Então no caso da cabeça de semi-perfil, né? Semi-perfil, a gente vai ver essa aba da orelha, né? E esse suporte da orelha, tá? Que é esse suporte aqui atrás assim, que comporta essa aba da orelha, tá? Um pouco aberta, ó, tá? Se a perspectiva tá aqui, a outra orelha vai estar para lá, tá bom? E sendo visto de costas, né? A pessoa sendo vista de costas, a pessoa sendo vista de costas, obviamente, né? Obviamente, vai ser similar à orelha vista de frente, né? A diferença é que a gente vai ver só a parte de trás com esse suporte da orelha aqui segurando a orelha, tá? Ah, e faltou ser visto de frente, né? Vou aproveitar esse desenho aqui para fazer ela sendo vista de frente. Só vou diminuir a opacidade e vou desenhar a orelha sendo vista de frente, ó. Tá? No vista de frente vai ter aquela moldura, ó. Aquela moldura, tá? De fora a fora, ó. Por causa da perspectiva, ela vai meio que sumir. A gente vai ver um pedaço do Y da orelha. O lóbulo aqui, esse lóbulozinho que tem aqui. E esse outro aqui, onde se coloca o brinco, que eu esqueci o nome. Já tive aluno pediatra que me ensinou o nome disso aqui. Então, essa é a orelha sendo vista de frente, tá bom? Vou fazer aqui, tá? Então, o mais importante na orelha sendo vista de frente é a forma, sabe? Cara, e vario muito minha orelha. Na verdade, eu nem sei um jeito único de desenhar essa orelha, porque eu vario demais a orelha aqui, tá? Tá bom? Então, aquela moldura externa, o Y, tá bom? O lóbulo aqui, onde seria o rosto aqui. Tá bom? Então, orelha. Orelha é aquilo que eu falei, é um paradigma, né? Não tem uma forma correta, né? Porque cada um tem um tipo de orelha, muita variação no tipo de orelha. Mas se você desenhar ela errado, todo mundo vai perceber, tá? Mas não tem aquela forma certa. Ah, o Y tá errado, não. Ah, essa aqui tá muito alto, tá muito quadrado, tá muito... Não, não tem uma forma correta, tá? Mas se você fizer errado, o pessoal vai saber. É um paradigma mesmo, tá bom? Então aqui a gente viu o olho, tá? Que você precisa para desenhar olho, crível, nariz, entendimento de volumetria, de posição, de construção, de boca, de lábio, tá? A aula foi longa, mas isso aqui são as partes da cabeça. Aí amanhã, aí na próxima aula a gente vai ver cabeça de uma forma mais inteirinha, todas as partes mais construtivas já. E já uma forma de expressão, tá? E de entendimento de movimentos, tá? E de ligação já com o corpo, tá? Então, é isso aí. Até a próxima aula.